Olá, e chegamos ao último Papo com o Especialista de 2021. E para isso, esta data tão especial, estamos recebendo ela, que é formada em Direito, procuradora de entidades públicas de Mato Grosso do Sul, chefe da Procuradoria Jurídica da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, participou da elaboração de leis de incentivo à cultura, a querida e agora nossa amiga doutora Valquíria Duarte. Seja muito bem-vinda. Olá, Ricardo, toda a equipe. Quero agradecer a equipe do Boletim Diário. E estar aqui no Papo com o Especialista me honra muito com esse tema pouco explorado na lei de licitação, e que a gente tenta aqui, vai tentar destrinchar um pouco, né? Embora eu não me ache especialista, eu sou uma curiosa nessa área, uma curiosa por conta da minha profissão, por conta da onde eu trabalho, né? Uma fundação de cultura, e eu sou uma curiosa, é isso, Ricardo. Mas agradeço vocês por essa oportunidade. Eu que agradeço já em nome de toda a família Forsetti, me sinto muito feliz e honrado, e depois eu explico como eu conheci a doutora Valquíria. E aí vamos lá, vocês vão ver que ela realmente é uma grande especialista neste tema. Valquíria, eu quero aproveitar, a gente já conversou bastante pessoalmente, né, para falar aí, aproveitar a sua experiência aí na Fundação de Cultura, né, justamente sobre a contratação direta, né, de artistas. Essa é uma dúvida, estamos chegando aí num período, né, onde vários gestores se veem aí com essa demanda, né, chegando ali o seu superior pedindo para contratar o artista X, a banda Y, porque vai ter aí as festividades, vamos ter aí carnaval em alguns locais, né? Então, você poderia deixar dicas aí, falar um pouquinho sobre essa temática conosco? Por favor, o espaço é seu, doutora. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre contratação de artistas, contratação direta de artistas por inexigibilidade de licitação. Para introduzir o tema, Ricardo, eu quero deixar bem claro que aqui nós vamos tratar da contratação por inexigibilidade de licitação, tá? Então, principalmente para os gestores públicos, né, é importante a gente deixar claro que a primeira coisa que nós precisamos dentro de um processo de contratação de artistas é que, embora pareça ser singela essa contratação, porque é um artigo muito simples, né? Quando você lê o artigo lá, o 25.3 da Lei 8666, parece ser um artigo muito singelo. Mas ele traz uma carga normativa, uma imposição legal de requisitos e critérios que nem sempre é muito fácil de ser cumprido pelo gestor público e também, e principalmente pelo artista. Então, é importante que esse processo de contratação, quando eu falo processo de contratação, não é só o procedimento, mas é também a instrução processual, ela seja muito bem feita. Porque, como em todo processo de inexigibilidade, nós não temos aquela fiscalização dos concorrentes, né, das outras pessoas que também querem ser contratados pela administração pública. Então, nesses casos, o gestor público ele tem que prestar mais atenção e tem que tomar mais cuidado na instrução processual. Eu costumo brincar entre os meus colegas que contratar artista com consagração nacional é fácil, né? Um artista com consagração nacional, ele tem aí toda uma equipe por trás dele, ele tem um profissional que tem toda a documentação, ele não se preocupa, ele sobe no palco, ele canta, ele faz o serviço dele e vai embora, ele não se preocupa com a burocracia. O difícil é contratar o artista com consagração local ou regional. E aí é onde, eu vou fazer uma brincadeira aqui, o gestor público se enrosca, né? Desses requisitos, né? Vamos colocar, eu vou ler o inciso 3, só para a gente tirar os requisitos necessários dessa contratação. Por favor, doutora.
Para contratação é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de licitação, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Veja só, a lei fala de consagração. Então, quando eu estou diante dessa contratação, não é qualquer artista que eu posso contratar, é o artista consagrado. Nós não estamos dizendo aqui que o outro artista que não seja consagrado, ele não tenha requisitos de bons serviços executados em artes e cultura. Né? Ele tem também, mas ele não tem, por enquanto, a consagração. A lei, ela exige a consagração. E o que é essa tão famosa consagração? A tão famosa consagração não é fama, né? A consagração, se a gente for lá no dicionário, a consagração ela está muito ligada à religiosidade. Óbvio que na lei de licitação não é isso que o Poder Legislativo quis dizer, de religiosidade, absolutamente. Mas tenho para mim que essa consagração é uma coisa mais perene. É isso que o legislador quis. Ele quis que a consagração fosse o reconhecimento daquela importância, aquele reconhecimento cultural perene daquele artista. O que não quer dizer que a fama não venha a ser um artista consagrado, que mais para frente esse artista famoso não seja um artista consagrado. Então, é esse artista consagrado que a administração pública pode contratar por inexigibilidade de licitação. Ok. Valquíria, mas e como que eu vou comprovar essa consagração? Né? Quem que vai me dizer se o artista é consagrado ou não? Que documentos que eu vou juntar dentro do processo para fazer prova dessa consagração? Veja bem, a consagração, a gente pode fazer prova de algumas maneiras. E agora eu não vou mais falar do artista com consagração nacional, né? Nós temos aí inúmeros artistas com consagração nacional, você joga lá no Google, você tem lá reportagens inúmeras, né? Nós vamos falar do artista regional, nós vamos falar do artista local. Né? Como que eu faço prova disso? Vamos lá. A gente pode fazer prova dessa consagração do artista regional por meio de reportagens, né? Por meio de reportagens publicadas em revista, publicadas em jornal de circulação regional, de circulação local. Nós podemos fazer, agora em tempos tecnológicos, né? As lives, as curtidas em páginas, né? Em redes sociais, as likes, né? Eu tive um caso, vou abrir um parênteses aqui, eu tive um caso que eu peguei um processo, o artista queria ser contratado, né? O pretenso contratado, chegou o processo, aí juntaram, né, as redes sociais do artista. Ele tinha 10 likes. Numa cidade, né, uma capital, tinha 10 likes. Eu falei, gente, esse artista não é consagrado, né? Então, a administração pública tem que sopesar quantos likes ele tem, quantas curtidas ele tem, se esse for o caminho da demonstração da consagração. Quem vai atestar isso? Esses documentos, eles vão para dentro do processo e um servidor público que é da área, né, ele pode atestar que aquele artista é consagrado. Né? Ele vai certificar dentro do processo, com base nessa documentação acostada ao processo, que aquele artista é consagrado, ou nacionalmente, ou regionalmente, ou na localidade, né, no município em que ele se apresenta. E essa consagração, ela pode... Isso que eu te falei, que eu acabei de conversar com você, é o reconhecimento da consagração pela opinião pública. Né? Nós temos um outro caso que a própria lei define, que é pela crítica especializada. A crítica especializada nos grandes centros, ok, é fácil, né? Nós conseguimos fazer, nós temos aí críticos
especialistas em arte, né, nos grandes centros. Mas e no interior? Como que nós fazemos? Né? Aqui no estado de Mato Grosso do Sul mesmo, eu nunca peguei um processo que eu tenha tido a oportunidade de ver uma crítica de arte de uma pessoa que trabalhe com crítica especializada. Todas as nossas contratações são feitas pela opinião pública, com base nessa documentação que eu falei. Então, é muito difícil, pelo menos aqui, não sei aí em São Paulo, Guarulhos, enfim, né, como que funciona em Rio de Janeiro, Salvador, que tem um nicho maior, né, e críticos especializados. Mas aqui nós fazemos dessa forma, e acredito que o interior, nos municípios do interior, e talvez em outras capitais também de outros estados que não sejam tão grandes, né, que não tenham tanta atividade cultural, a crítica, a consagração seja feita pela opinião pública. Então, esse é o primeiro requisito da lei, né, do inciso 3 do artigo 25, a consagração. Ele pode ser contratado diretamente, ok? Isso é fácil, sem muitas digressões, né? O artista ele pode ser contratado diretamente, mas ele pode ser contratado também por meio do seu empresário exclusivo. Quem que é esse empresário exclusivo? É aquele profissional, pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física que cuida da carreira desse artista, né? E às vezes ele mesmo se profissionaliza de uma tal forma que ele se organiza como microempreendedor individual. E lá no CNAE dele, ele coloca no MEI que ele é um produtor cultural, que ele é um cantor, que ele faz produção teatral, né? Então, alguma coisa ligada à arte e cultura. E ele pode ser contratado como microempreendedor individual, sempre sem a necessidade de um empresário exclusivo. E qual que é a vantagem desse artista ser contratado como pessoa física, como pessoa jurídica? A questão dos impostos, né? Porque quando é pago o cachê para a pessoa jurídica, é um valor menor, né, dos impostos, o recolhimento dos impostos, do que se ele fosse contratado como pessoa jurídica. Então, ele pode se organizar como microempreendedor individual, né? Ou ele pode contratar ou fazer um negócio jurídico com o seu empresário exclusivo, e o empresário exclusivo apresenta toda a documentação dele para ser contratado e se responsabiliza com que o artista esteja no local, no horário, conforme o termo de referência, né, do processo, ele esteja naquele local para fazer a apresentação do show ou da peça teatral que ele se propôs a fazer. Como que ele vai provar que esse empresário exclusivo, ele é o empresário dele? Ele pode trazer para o processo, ou trazer para a administração pública, o contrato firmado entre o artista e entre o empresário, ou ele pode trazer uma declaração. Eu não acho interessante trazer o contrato, né? Se ele não se incomodar, ok, pode trazer o contrato, não tem problema nenhum. Por quê? Porque existem acordos dentro do contrato que não interessam para a administração pública, interessam apenas para o contratante e para o contratado. E talvez ele não queira expor essas regras de contratação que só interessa a eles. Mas uma simples declaração é o suficiente para que ele comprove que aquele empresário é o empresário exclusivo dele. Quando a gente fala empresário exclusivo, o que a lei quer dizer? Ele não pode ter vários empresários para a mesma localidade. Por quê? Porque esse empresário, ele pode apresentar, esses empresários, essa pluralidade de representantes, pode caracterizar uma concorrência de preços para aquele determinado artista. Então, nós não estaríamos mais diante de uma inexigibilidade de licitação, certo? Pois aí já existe a competição, né, doutora?
porque existe a competição no preço daquela execução daquele serviço, certo? E isso, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que a Lei 14.133, no artigo 74, eu estou colando aqui, tá, gente? Porque eu ainda Por favor. Eu ainda não gravei. É o artigo 74, parágrafo 2º, da Lei 14.133, ele define o que vem a ser o empresário exclusivo. Isso, quando eu li esse artigo, eu fiquei tão feliz, porque eu já usava isso nos meus pareceres, né? O motivo pelo qual tinha que ser esse empresário exclusivo. E às vezes, né, o gestor fala, mas isso é muito rigor, você está sendo muito rigorosa. Eu falo, não é que eu estou sendo rigorosa, a lei já impõe, e nós não podemos ter concorrência na execução desse serviço, no valor dessa execução desse serviço. E quando a gente tem essa pluralidade de empresários, a gente tem essa possibilidade da concorrência, certo? Então, a questão da consagração, então, critérios, já passamos pela consagração, já passamos pelo empresário exclusivo, né? Da crítica especializada, né? E a forma com que esse empresário exclusivo vai se apresentar e se comprovar dentro do processo. Esses requisitos, eu falo que são requisitos da inexigibilidade de licitação por excelência. São requisitos que já estão dentro do inciso 3 do artigo 25. Então, são requisitos da inexigibilidade por excelência. Mas não é só isso. Nós temos outros requisitos que circundam a contratação dos artistas. Quais são esses outros requisitos? A justificativa de preço, a habilitação jurídica e a regularidade fiscal. Vamos lá. Justificativa de preço. O que é isso? Eu tenho que comprovar dentro do processo que o preço que a administração pública quer pagar para esse artista é compatível com o preço que esse artista executa no mercado. Veja bem, aqui eu quero fazer uma diferenciação assim, bem grande. Não é o preço de mercado de um serviço artístico, é o preço de mercado do próprio artista. Porque se nós fizermos a pesquisa de mercado com outros artistas, nós estaríamos dizendo que a administração pública poderia contratar o outro artista e nós estaríamos fazendo a comparação da execução do serviço, que é um serviço peculiar, que é um serviço que só aquele artista pode fazer, pode executar. E aí nós não estaríamos mais diante de uma inexigibilidade, porque na inexigibilidade nós não podemos fazer concorrência. Então, não tem como comparar o preço, o valor do serviço do artista A com o valor do serviço do artista B. Cada um tem a sua especificidade, e é por isso que nós temos aí uma inexigibilidade de licitação. Então, quando a gente fala em justificativa, nós vamos verificar se o artista, ele está cobrando da administração pública o mesmo valor ou valor equivalente que ele cobra na esfera privada, desde que o serviço seja também equivalente. Veja bem, eu não posso, por exemplo, contratar um artista que vai executar um show de 1 hora por um valor X, sendo que ele cobrou num outro evento, numa esfera privada, ele cobrou menos um X com 30 minutos com 1h30 de duração. Então, assim, a composição do preço é muito importante, né? Como que eu vou compor esse preço? Critérios objetivos. Além da questão cultural, da questão artística, nós temos critérios objetivos também. Quantas pessoas vão subir no palco? Quantas músicas serão executadas? Qual é o tempo de duração? Qual é o cenário? Quais os efeitos que terão no cenário?
né? Qual é o figurino dessa apresentação? Eu estou falando muito na parte da música, né? Mas nós temos aí também a questão de teatro e tantas outras produções artísticas, né? Exato. Qual é o cenário que vai ser apresentado nessa produção teatral, por exemplo, né? Existem efeitos nessa produção teatral, né? Quais os equipamentos que serão utilizados, né? Vai ter efeito de som, efeito de luz. Então, assim, são várias questões que têm que ser sopesadas quando a gente faz a justificativa de preço, certo? Então, essa é uma questão que aflige muito os artistas, porque muitas vezes eles não são tão profissionais assim, ou não são tão organizados assim, quando nós estamos falando de estado e quando nós estamos falando de municípios, principalmente os municípios, por conta de que muitas vezes eles não têm uma nota fiscal, por exemplo, né? Essa justificativa de preço, que eu sempre falo nos meus pareceres, ela deve ser feita como? Por meio de notas fiscais, por meio de contratos, preferencialmente acompanhados de notas fiscais, onde existe a indicação desses requisitos mínimos, né? De pelo menos o tempo de execução de um show ou o tempo de execução da peça teatral, ou a quantidade de artistas que sobem no palco, né? Então, para que o servidor público que vai justificar esse preço, ele tenha embasamento documental para que ele diga que o preço que está sendo cobrado da administração pública é aquele preço que ele pratica no mercado. Tá? Então, essa é a questão da justificativa de preço. Requisito que circunda a contratação por inexigibilidade é justificativa de preço.